E aí, galera que assiste a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX. Depois de umas longas e merecidas férias, paradisíacas férias, depois de ter recebido meus milionários 13º, 14º, 15º salários, assim como o meu amigo cinegrafista Ronaldo Vanzo, estamos aqui de volta para gravar o seu RNX, seu Ripa na Chulipa, seu sketch de esportes aqui da Multi TV Maringá, onde a gente fala sobre os assuntos mais importantes aí do mundo esportivo ao longo da última semana e principalmente de futebol, que é o assunto que a gente mais gosta de debater. Eu queria começar já falando do Bola de Ouro. A gente grava o RNX na terça-feira e, como todo mundo deve ter acompanhado, a divulgação dos vencedores do prêmio Bola de Ouro da temporada 2012-2013 foi feita ontem em Zurique, na Suíça. É um prêmio que todo mundo, como todo mundo deve saber também, é organizado pela revista France Football em conjunto com a FIFA e consagrou Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid da seleção portuguesa, como o melhor jogador do mundo na temporada passada. O que me chamou a atenção nesse evento todo foi o seguinte: a gente sabia, era meio barbado que o Cristiano Ronaldo ia ganhar, principalmente porque Messi veio aí de um ano de uma série de contusões, não teve uma sequência de jogos. É a primeira vez, por sinal, que o argentino enfrenta uma série de contusões dessa grandeza, dessa importância, ficou muitos jogos fora da temporada pelo Barcelona e pela seleção argentina. Já havia conquistado esse prêmio nos últimos 4 anos. Cristiano Ronaldo ficou no vice nesses últimos 4 anos, quer dizer, pela primeira vez, graças às contusões do Messi, Cristiano Ronaldo voltou a ganhar, porque tinha ganho em 2009 também, quando ainda jogava pelo Manchester United. Agora, o que me chamou mais a atenção foi o Michel Platini, presidente da UEFA, da Federação Europeia de Futebol, dizer que ficou desapontado pelo fato do francês Franck Ribéry, o Quasimodo do futebol europeu, do futebol mundial, não ter levado o prêmio nessa última temporada. Diz Michel Platini que ficou desapontado porque a metodologia está premiando os jogadores de uma forma mais global. O que ele quis dizer com isso? Que os jogadores são premiados muito mais pela popularidade e pelo futebol do que pelo futebol exclusivamente, e por isso Cristiano Ronaldo teria levado a melhor sobre o Franck Ribéry. Eu duvido, sinceramente. Eu gosto muito do estilo de jogo do Ribéry, acho que ele é um jogador muito cerebral, muito inteligente, ele comanda os times onde ele joga, mas o Cristiano Ronaldo tem um estilo de jogo muito mais fantástico, muito mais encantador do que o Ribéry. E, por sinal, é isso que para mim justifica também o fato do Messi ter levado os prêmios nos últimos 4 anos. O Messi é ainda mais encantador do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um jogador muito mais técnico, com mais recursos técnicos, faz gol com a perna esquerda, com a perna direita, cabeceia, faz gol de tudo quanto é jeito, e é um jogador cerebral também. Agora, é um jogador muito mais fantástico que o Ribéry, e isso sem dúvida encanta mais quem vota, que são os treinadores e os capitães de todas as seleções federadas à FIFA. Por isso que é compreensível que o Cristiano Ronaldo tenha levado o Bola de Ouro nessa última temporada. Presença da mãe dele, Dona Dolores Aveiro. E agora a gente volta as nossas atenções aqui para a temporada de negociações do futebol brasileiro. Hoje, nessa terça-feira, dia que a gente grava aqui o programa, o RNX, o seu Ripa na Chulipa, deve ser dada uma coletiva de imprensa pelo holandês Clarence Seedorf, anunciando muito provavelmente a sua saída do Botafogo. Botafogo que já anunciou o fechamento de um contrato de patrocínio com a Telex Free, a empresa que está banida do Brasil por suspeita de promover aquelas pirâmides financeiras lá que todo mundo deve ter ouvido muito falar no ano passado, e agora perde o Seedorf, que é o jogador sem dúvida nenhuma mais importante do Botafogo, foi o jogador mais importante na temporada passada e deve bem provavelmente ir para o Milan. A gente vai dar continuidade a esse assunto aí no nosso Twitter, RNX Multi TV, como você pode ver aqui, porque a gente infelizmente não pode falar aqui no seu RNX dessa terça-feira a conclusão desse assunto, mas o que toda a imprensa carioca dá como certo é a saída do Seedorf para dirigir, para ser o comandante técnico do Milan. Deve ser o técnico do Milan agora na próxima temporada. O Milan que demitiu seu técnico agora na última semana.
Dizem aí os fofoqueiros lá da imprensa italiana que foi demitido porque brigou com a Barbara Berlusconi, aquela mesmo que namorou o Alexandre Pato. Teve uma briga lá com a dirigente do Milan e aí o técnico foi demitido e agora, muito provavelmente, o Seedorf deve ser anunciado como técnico. Uma coisa que os torcedores esperavam muito, os torcedores lá do Milan já estavam esperando bastante, queriam muito, desejavam muito, como a imprensa italiana acompanhou e vem noticiando aí, e os próprios dirigentes do Milan esperam também por uma conclusão positiva para essa negociação. O Milan que depois da conquista da última Copa dos Campeões em 2008 com o Kaká, nunca mais ganhou nada, ficou um time meio obscuro, um time que, se não é o mais tradicional da Europa, com certeza é um dos mais tradicionais junto com o Real Madrid, mas vem numa sequência de temporadas aí muito ruim. Kaká voltou agora, mas alterna também muitos jogos em que ele se apresenta bem, com jogos apagados. A gente não sabe muito bem o que esperar desse clube. Vamos ver se o Seedorf tem alguma coisa a acrescentar no comando técnico do Milan. Falei que eu ia voltar agora com o Campeonato Brasileiro e a gente acabou misturando os assuntos aqui. Campeonato Brasileiro, Botafogo, com o Campeonato Italiano, Milan e Seedorf, que é holandês, enfim. Agora sim vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ou não falar, né? Porque ninguém sabe explicar muito bem como é que vai ficar o campeonato agora de 2014. A gente sabe que vai ter a Copa do Mundo no meio do ano aí, então o campeonato vai ser espremido mais para o final do ano. O que não se sabe é quantos clubes vão disputar o Campeonato Brasileiro. Os torcedores da Portuguesa já organizaram aí pelo menos 600 ações na Justiça Comum, tentando trazer a Portuguesa de volta para a primeira divisão, o que, se for se considerar somente os critérios técnicos, futebolísticos, seria o mais justo, mas também, ao mesmo tempo, se a gente for considerar os critérios legais, tendo em vista o que o STJD decidiu e o que diz a regra lá do Campeonato Brasileiro, o mais justo seria, de fato, a Portuguesa ser rebaixada por ter escalado um jogador de forma irregular na última rodada. Vamos ver agora como é que fica tudo isso aí, e muitos comentaristas, muitos torcedores, muita gente que acompanha futebol aposta, inclusive, que o Campeonato Brasileiro de 2014 deve ter 24 clubes. Ninguém seria rebaixado e subiriam os 4 primeiros da segunda divisão. Vamos ver como é que vai ficar isso. O fato é que realmente ninguém sabe dizer como é que vai ficar o Campeonato Brasileiro de 2014, nem a própria CBF, já que a própria CBF, a própria confederação, está envolvida nessas ações aí que os torcedores da Portuguesa estão movendo para tentar manter o clube. Eu li nessa segunda-feira passada, agora em alguns sites aí esportivos, uma notícia que me chamou muita atenção também, que é o seguinte: muitos advogados especializados em leis esportivas acreditam que, se a Portuguesa conseguir se manter na primeira divisão com a ajuda da Justiça Comum, o que se espera depois disso é que os torcedores do Fluminense também acionem a Justiça Comum para tentar manter também o Fluminense na primeira divisão. Por isso que o mais provável, não certo, jamais diria certo nessa situação, porque ninguém, como a gente já disse aqui, sabe, o mais provável é que o campeonato tenha realmente 24 clubes agora em 2014. Pessoal, eu sei que o assunto é um pouquinho velho, mas não tem como a gente deixar de falar do Anderson Silva na sua tentativa de recuperar o cinturão dos médios no UFC, a franquia mais importante, no mundialmente famoso MMA, aquela canelada que ele deu no joelho lá do Chris Weidman, que partiu, parecia uma borracha a canela dele na hora que ele tentou chutar o Chris Weidman. Enfim, estava apanhando bastante já no começo da luta. Diz ele, deu uma entrevista também nessa segunda-feira passada, agora dizendo que se a luta continuasse ele ganharia. A gente viu como é que terminou essa luta, né? Como a gente sabe, nas regras do UFC, se um lutador se contunde de uma forma em que ele não pode mais continuar a luta, os juízes decidem então que o seu adversário ganha por nocaute. Foi o que aconteceu. Anderson Silva quebrou, deu aquela canelada no joelho do Chris Weidman. Obviamente não poderia continuar a luta e a luta foi encerrada com nocaute em favor do Chris Weidman.
Chris Weidman agora que está boquejando duramente contra o Vitor Belfort, que deve ser o seu próximo adversário agora, né, pelo cinturão dos médios, pelo fato do Vitor Belfort fazer reposição hormonal. Por isso mesmo Chris Weidman quer que a luta seja disputada nos Estados Unidos, em especial em Las Vegas, porque é um estado americano que proíbe a reposição hormonal entre atletas. É um assunto bem controverso, porque muitas federações esportivas consideram isso um doping e muitas federações esportivas, assim como acontece no Brasil, não consideram a reposição hormonal um doping. Claro, desde que seja feito com acompanhamento médico e com justificativas para isso, justificativas científicas e médicas para isso. Vitor Belfort, como todo mundo sabe, faz reposição hormonal. Então, por isso que o Chris Weidman tem reclamado muito, dizendo que isso não é uma coisa que ele faria, que muitas pessoas já disseram, inclusive, que ele precisaria fazer, mas que ele prefere não fazer porque ele não considera isso justo. O que a gente vai ver se é justo ou não é o quanto ele vai apanhar ou vai bater, provavelmente, na luta contra o Vitor Belfort. Mas voltando a falar do Anderson Silva, a gente tem uma expectativa aí de que ele volte a lutar. Muita gente dizia que ele deveria parar de lutar agora depois dessa contusão gravíssima que ele sofreu e dessa fratura na canela que ele sofreu na última luta. Ele já havia falado várias vezes que estava pensando em se aposentar, então depois dessa contusão era praticamente dado como certo que ele deveria parar mesmo de lutar. Mas enfim, depois de todo esse processo, essa primeira fase do processo de recuperação do Anderson Silva, ele já deu algumas entrevistas dizendo que bem provavelmente vai voltar a lutar. E uma das lutas, um dos adversários mais especulados aí para essa volta do Anderson Silva é o GSP, o canadense GSP, campeão dos meio-médios lá no UFC, uma das lendas também do UFC, deve bem provavelmente ser o adversário, se é que ele também vai voltar a lutar, né? Porque ele também já deu algumas declarações aí falando que está muito bem depois de ter abandonado o UFC, de que nunca se sentiu tão bem na vida dele depois de ter parado, não abandonado, né, mas ter dado um tempo aí nas lutas de MMA. Vamos ver se existe realmente a possibilidade de haver esse duelo, de ser promovido esse duelo Anderson Silva versus GSP na volta dos dois ao UFC. Pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso RNX, seu Ripa na Chulipa por aqui. Eu queria só dar mais um reforço, eu não dei muita atenção aí ao nosso Twitter, RNX MultiTV, nas minhas férias paradisíacas aí, porque enfim, estava descansando, mas agora eu prometo que a gente vai dar uma atençãozinha de novo aí ao Twitter do RNX, RNX MultiTV. Pode entrar, em especial para a gente comentar ao longo da semana aí qual foi a decisão do Seedorf com relação a sair ou não do Botafogo para ser técnico do Milan e como isso deve repercutir dentro do Botafogo, dentro do Campeonato Carioca. Entra lá, comenta, fala do Anderson Silva também, fala o que você achou da canelada que ele deu no joelho lá do Chris Weidman. Pode cornetar o apresentador também, fica à vontade. RNX MultiTV. A gente vai ficando por aqui, até a semana que vem.